Olá, pessoal. Estamos aqui de volta no canal O Que Rola na Geronto. Eu, Sérgio, Carlos e Marília, com uma pessoa que nós gostamos demais, que já esteve conosco aqui no canal outras vezes, mas que eu vou apresentar novamente para aqueles que entraram no canal mais recentemente e ainda não a conhecem. Nós estamos com a doutora Carla Cristina Giacomin. Carla é médica geriatra, formada na Universidade Federal de Minas Gerais, com residência e especialização em medicina geriátrica na Universidade Louis Pasteur de Estrasburgo, na França, mestre e doutora pela Fiocruz, e atualmente ela é a coordenadora geral da Frente Nacional de Fortalecimento às Instituições de Longa Permanência para Idosos. Além disso, Carla é vice-presidente do Centro Internacional da Longevidade Brasil e membro pesquisador do Núcleo de Estudo em Saúde Pública e Envelhecimento da Fiocruz. Carla é uma pessoa muito querida de todos nós, ela teve um papel extremamente fundamental, não vou dizer que é importante, que é mais do que importante, na pandemia, com a criação da Frente Nacional. Se muitas pessoas hoje estão vivas, é graças a isso, a todo este movimento que ela coordenou e coordena até hoje, que foi da sociedade civil. Então, para a gente é um prazer sempre tê-la conosco, além de ser uma honra muito grande para o canal, poder compartilhar com você essa conversa e muitas outras. Hoje, Carla está aqui. Antes de eu começar a falar sobre Carla, eu queria que ela desse uma boa noite para todo mundo. Carla. Boa noite a todo mundo que está aqui no canal que rola na Geronto e aos meus colegas e amigos que estão aqui também, né? Para mim é um prazer estar de volta e espero poder colaborar e contribuir um pouco mais com os debates que vocês trazem. Recentemente, Carla esteve aqui em São Paulo, eu estou em São Paulo, ela está em Belo Horizonte. Nós estivemos juntas num evento aqui em São Paulo, onde ela fez uma entrevista, e nessa entrevista ela citou um termo que eu achei bastante interessante, conversei com os colegas aqui do canal, um tema que nós trouxemos hoje para discutir. É sobre ILPismo. Vamos lembrar que ILPI é instituição de longa permanência para pessoas idosas. Quando nós acrescentamos o ismo a isso, nos lembra alguma coisa, e é isso que eu queria que a Carla falasse. Será que isso é uma analogia a idadismo, sexismo, racismo? O que é o ILPismo, Carla? Ieda, obrigada pela oportunidade da gente conversar sobre esse tema que é tão relevante e tão pouco debatido, né, na nossa sociedade. Bom, é um neologismo, né, uma palavra inventada, não existe. Se a gente olhar no dicionário, vocês não vão encontrar ILPismo. Mas ILPismo foi a forma que eu encontrei para tentar explicar um pouco, ou tentar configurar um pouco o preconceito que existe contra as instituições de longa permanência. Então, não é um preconceito semelhante ao racismo e idadismo, que são estruturais, que são antigos, que qualquer um de nós é capaz de reconhecer, mas é um preconceito que também está difundido, e infelizmente ele está difundido tanto na sociedade quanto nas políticas públicas, né? É claro que quem atua junto às políticas públicas são indivíduos e são representantes de governos e representantes das sociedades. Nesse sentido, existe sim no nosso país um enorme preconceito em relação às instituições de longa permanência para idosos. Uma coisa que eu queria que as pessoas compreendessem, Ieda, é que para nós, inclusive para nós que trabalhamos na Frente Nacional de Fortalecimento à Instituição de Longa Permanência, o que nos interessa, embora a frente se chamasse Frente de Fortalecimento às Instituições, o que sempre nos moveu foi o cuidado com a pessoa idosa institucionalizada. Tanto que o nosso lema sempre foi: a vida de toda pessoa idosa institucionalizada importa, né? E nós trabalhamos muito por isso. Então, é terrível a gente admitir que existe um preconceito que exclui ainda mais essas pessoas. Porque se ninguém quer falar sobre LPI, se ninguém quer pensar que em algum momento possa vir a precisar de uma instituição,
isso contribui para que as instituições ofereçam um cuidado de má qualidade. Não generalizo em absoluto, o que a gente percebe é que existe muita gente boa, trabalhando muito bem, né? Mas o que aparece na mídia é sempre o lado negativo, é sempre a tragédia, é sempre o descaso, é sempre o abandono, são sempre as privações. Então, é importantíssimo que a gente traga a oportunidade de discutir de onde vem esse nosso preconceito contra a instituição de longa permanência, né? Por onde que isso começa e por que que isso. Acho que a Carla travou. Travou só para mim ou travou para todos? Para Tava para todos, para todos. todos, para todos. Acho que acho que ela vai retornar, então acho que é Abandono, isso. Ela, você né? deu uma travada, querida. Então a gente estava, parou onde você estava dizendo se da onde vem esse preconceito contra as instituições. E que a mídia sempre destaca o lado negativo só. Isso, E travou novamente. travou novamente. Vamos dar um Isso. tempinho que volta. Pronto. Não. Voltei? Voltou, querida, voltou. Vamos lá. Eu parei onde eu estava, Ieda, por favor. Você estava na questão de onde vem esse preconceito e que a mídia ainda reforça ainda mais esse preconceito. Exato. Então, a minha pergunta é de onde vem esse preconceito, porque nós já estamos no século XXI e as pessoas ainda guardam a imagem daquelas instituições de exclusão, de abandono, de instituição total, e a mídia reforça esse preconceito na medida em que só aparecem, né, situações que são verdadeiras tragédias. Então, eu quero muito que a gente tenha oportunidade de conversar sobre isso, e uma outra coisa que eu acho que colabora para essa situação é que o nosso país é um país familista, né? É um país que remete à família a obrigação do cuidado, desconhecendo que as famílias idealizadas não existem mais, né? Que as famílias são famílias que se modificaram, que houve toda uma alteração na dinâmica familiar, uma alteração no papel social da mulher, né? Uma alteração no número de filhos, de divórcios. Então, tudo isso está junto com esse momento em que cada vez mais nós vamos precisar de mais apoio para o cuidado e onde a instituição passa a ser um elo dentro de uma política de cuidados. E, Carla, só complementando ainda essa lógica do preconceito contra as instituições, assim, eu tive a oportunidade de estar em outros países da América Latina, quer dizer, isso não é uma questão só do Brasil, isso é uma questão muito latino-americana, ela é muito forte. E quando você discute com órgãos governamentais essa questão, eu queria ouvir sua opinião sobre isso, passa sempre aquela ideia assim, tudo que nós fazemos é para evitar a institucionalização, como se a institucionalização fosse o último recurso e aquele para quem assim que você não conseguiu evitar de jeito nenhum, como fosse o último lugar para se ir. O que você acha disso? Até agora, Ieda, a institucionalização ela representa para a política de assistência social o fracasso da política. Enquanto a instituição for considerada o lugar do fracasso, a última opção, o lugar onde não há investimento, o lugar onde não vale a pena, né? Isso tudo vai empurrando a instituição para esse lugar mesmo de exclusão, né? Eu fico muito chocada quando falam assim: a gente precisa melhorar os vínculos comunitários, os vínculos familiares e comunitários. Com certeza, nós trabalhamos para isso. Mas onde é que a instituição está colocada? Em Marte? Eu entendo que a instituição está na comunidade e o nosso papel é abrir as portas da instituição, é tornar a instituição um espaço de convívio. Quando eu fecho a porta da instituição, quando eu passo na frente, e não quero ver, não quero enxergar, quando eu lamento a vida daquelas pessoas que estão ali dentro, né? Quando eu me recuso a pensar em apoio de verba pública para o cuidado institucional, porque eu entendo que isso aí está errado, né? É, na verdade, eu estou na minha avaliação, tá, Ida? Minha interpretação dessa realidade que a gente está vivendo. Na política de assistência social, a instituição ela aparece na
na área da alta complexidade. Quer dizer, é como a instituição estaria para a política de assistência social da mesma forma que o hospital está para a política de saúde. Quer dizer, é uma situação crítica, tá? A gente não vai para o hospital passar férias, a gente vai para o E hospital porque a ainda é um gente... hospital de alta complexidade, De né? O alta hospital complexidade, é um HC da vida, é um de alta complexidade, não é um hospital isso. secundário, etc. Não, é um hospital que, teoricamente, teria esse lugar, né, de maior complexidade. Quando a gente faz isso dentro da política de alta complexidade, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler a política, mas a política estabelece que as unidades de acolhimento institucional para idosos, que é o nome dado, né, às instituições dentro da política de assistência social, elas somente são acionadas em caráter provisório e excepcional, e mediante a violação de direitos. Então, para que uma pessoa tenha acesso à institucionalização no âmbito da política de assistência social, é preciso que haja uma violação de direitos. Ora, nós sabemos que, além do Estado, que é o maior violador de todos os direitos da pessoa idosa, a segunda instituição que mais viola os direitos da pessoa idosa é a família. Então, é preciso que haja uma situação de violência para que eu tenha acesso, pela política de assistência social, à possibilidade de uma ida para o acolhimento de forma provisória e excepcional. A meu ver, isso também é uma violação de direitos, porque eu privo a pessoa de ter acesso aos cuidados de que ela precisa no momento oportuno, né? Quantos de nós aqui, nós todos que trabalhamos na área da saúde e da assistência social, quantos de nós aqui já assistimos pessoas que morrem antes de conseguir a vaga? Então, Infelizmente, muita gente, né, cara? então eu acho que a gente tem que conversar sobre isso, porque esse preconceito contra a instituição, ele é completamente anacrônico. Ô, Carla, me permite pensar com você, mas o critério, inclusive, de elegibilidade para a ILPI, estou falando do ponto de vista aqui da nossa cidade grande, é assim, é a vulnerabilidade da vulnerabilidade da vulnerabilidade, ou seja, põe lá no fim da fila o pior do pior do pior da pior da pior da situação e não abre o acesso. Então, enquanto esse pior está esperando, os que não estão piores dessa construção de critérios, né, vai piorando. Então, fica todo mundo nessa linha extrema de necessidade. Você concorda com isso? É assim também? É assim que eu vejo aqui em Belo Horizonte, é assim que eu vejo em vários espaços do país, né? E uma outra circunstância, Marília, que eu acho que corrobora a sua hipótese, né? É que as famílias hoje, elas dependem da renda da pessoa idosa. Então, para uma família abrir mão de que uma pessoa idosa vá para uma instituição, é só quando o cuidado dessa pessoa ultrapassa o que ela pode aportar. E nós sabemos o quanto o cuidado é caro. Então, para eu cuidar hoje de uma pessoa idosa, se eu for fazer tudo o que manda a lei, conforme manda o figurino, eu preciso ter dinheiro para contratar 4 cuidadores, para que as folgas sejam respeitadas, para que as férias sejam respeitadas, né? Quantos de nós aqui, gente, tem recursos para isso? E às vezes, numa família, a única renda regular é da pessoa idosa. Então, realmente, a família só abre mão dessa pessoa, do cuidado dessa pessoa, quando, por exemplo, essa pessoa é hospitalizada e chega num nível de complexidade de cuidado que a família não dá conta. E aí, onde é que ela fica institucionalizada? Dentro do hospital. Isso. Quantos nós sabemos, a Ieda, que é enfermeira de hospital, sabe disso, né? Quantas pessoas idosas estão institucionalizadas dentro de hospitais, porque não têm o acesso a um sistema público que inclua a instituição como parte dos seus equipamentos. E complementando isso, Carla, uma coisa que anda acontecendo, que é mais recente, aqui em São Paulo nós temos as instituições que são vinculadas ao serviço municipal, não é isso?
e aí eles classificam as instituições como 1, 2 ou 3, né, conforme a capacidade que ela tem de atender casos mais complexos. O que está acontecendo com os hospitais agora, e isso está virando um problema grave para os hospitais, que são hospitais públicos, é que vamos supor, o idoso que mora numa instituição 2, que tem um recurso limitado de assistência, mas ele piora, ele demenciou, ele está ficando cada vez mais dependente, etc., a porta de saída que as instituições encontram é levá-lo para o hospital. Ele entra para o pronto-socorro e daí a instituição diz, eu não posso recebê-lo mais, eu não tenho condição de recebê-lo mais. Recentemente eu tive um caso parecido com esse. A pessoa morava 10 anos na instituição, veio para o hospital por um quadro de infecção urinária, e aí a instituição diz, não, para cá ela não pode voltar. O leito dela, inclusive, já foi ocupado por outra pessoa. E aí ela fica dentro do hospital, e a gente não tem como, é muito difícil para a instituição hospitalar conseguir colocar essa pessoa em outro lugar. Então, isso está virando uma bola de neve, é uma coisa, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Infelizmente, Eda, as pessoas idosas só são visíveis pelos problemas que elas causam, né? Então, elas só passam a incomodar o sistema na medida em que elas oneram o sistema. E aí fica um jogo de empurra, porque no âmbito da saúde é certo que o hospital não é lugar de moradia, né? Mas qual é a retaguarda que as políticas de assistência social oferecem no sentido de acolher essas pessoas? Poderiam até acolher temporariamente, até que a pessoa melhore e dê conta de voltar para sua família original, né? Mas, na prática, isso não acontece. Aí, a assistente social do hospital é que passa a ficar com essa incumbência, Responsabilidade. essa Isso. responsabilidade, né? E uma coisa que eu acho que é importante também a gente colocar é que faz parte desse complexo de situações o que as instituições de longa permanência esperam como potenciais moradores, potenciais residentes. Por que eu estou falando isso? Porque na resolução de diretoria colegiada da Anvisa, existem 3 graus de dependência. O grau 1, que é a pessoa independente, o grau 2, semidependente, o grau 3, dependente ou com distúrbios cognitivos, com declínio cognitivo, né? Quem é hoje que está na instituição como grau 1? Não tem. Não tem grau 1, gente. O grau 1 está na comunidade e vai continuar na comunidade. É importante que ele fique na comunidade, nesse sentido, né, de estar completamente independente. É muito raro uma pessoa que vira e fala assim: olha, eu quero ir para uma instituição. Não, isso não acontece. Então, só vai para a instituição o grau 2 ou o grau 3, né? No grau 3, a gente coloca também as pessoas com sofrimento mental, que é outro público discriminado, né? E que até aos 59 anos, a gente entende que essa pessoa não vai ser institucionalizada. No dia que ele completa 60, Ele vai. vamos buscar uma instituição para ele, né? Então, tudo isso faz parte de um mecanismo que reproduz o preconceito e que reforça o preconceito, né? Porque quem é que vai para a instituição? As pessoas precisam entender que a instituição é um espaço residencial, primeira coisa, portanto, tem que haver identidade, tem que haver liberdade, tem que haver cuidado centrado na pessoa, né? E é um espaço de cuidados. Não pode ser aquela rotina rígida, militar, né, hospitalar, né? Não faz sentido você estar na instituição e ser acordado meia-noite para que alguém te dê um remédio, porque isso é o que está, né? As pessoas estão habituadas a isso, né? Não, a gente tem que rever essas práticas também. Agora, a gente só vai conseguir rever essas práticas se nós vencermos o nosso preconceito, né? Senão, a gente vai continuar negando que isso aconteça. Carla, diante dessas questões que você está trazendo, né, e em relação à assistência, principalmente, você acha que a gente pode dizer que há uma exclusão das ILPIs do radar assistencial? Carlos, eu queria dizer que não, mas eu sou obrigada a dizer que sim, né? Eu queria dizer que não, porque dentro da política de assistência social, as instituições estão dentro dessa política. Mas hoje, se eu perguntar para vocês aí quanto é que o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, aporta para a instituição,
Nós não sabemos. Por que que nós não sabemos? Porque é feito um repasse fundo a fundo do Fundo Nacional de Assistência Social para o Fundo Municipal de Assistência Social. E cada gestor municipal dispõe desses recursos, né, e vai utilizar desses recursos nas políticas e nas instituições que ele julgar mais necessárias, mais relevantes. De acordo com o Departamento de Normas da Sociedade São Vicente de Paulo, que é o nosso maior órgão mantenedor de instituições de longa permanência filantrópica do país, respondendo por 75% das instituições filantrópicas do país, a média que eles recebem das prefeituras é R$ 250 por mês. Nós estamos com um salário mínimo hoje de R$ 1.412. O senhor prefeito, o senhor secretário municipal de assistência social, transfere R$ 250 para você, Carlos, e te entrega uma pessoa inteirinha, completa, para quem você vai ter que bancar hotelaria, remédios, cuidados, alimentação, higiene, lazer, tudo, né? E ninguém se incomoda com isso. E ninguém acha isso esquisito, né? E quando a gente fala dessa falta de investimento, eu sempre utilizo desse exemplo e volto a utilizá-lo agora. Se nós pegarmos o quanto que o nosso Estado brasileiro investe na instituição de longa permanência para idosos, o quanto que ele investe na creche para crianças, o quanto que ele investe num presídio estadual ou num presídio federal, a gente vai ver que o que é investido, né, quanto mais a gente ascende nessa cadeia aí, né, a gente chega num presídio federal que está sendo dito que estão gastando em torno de R$ 30.000 mês. Eu estou falando de uma instituição que recebe uma pessoa idosa frágil para morar e ganha R$ 250 mês. 30 mil per capita, né? Por cabeça, Per né? capita. Isso, É. isso. Carla, isso, você está nos falando de fatos que a sociedade inteira precisa entender e aprender. É impressionante. E você tem razão, esse novo termo, ILPismo, é algo que veio para ficar, na minha opinião. Eu estou concordando totalmente com as suas argumentações. Eu queria até avançar mais um pouco para a gente entender melhor por que que surgiu. É lógico que você já falou, né? Tem tudo a ver com a ideia de asilo antigo, etc. Mas tem mais coisas que hoje na nossa sociedade contribuem para esse preconceito. Então, eu queria te perguntar o seguinte: nós vivemos uma pandemia, acabou, né, há um ano atrás, tá certo? E a pandemia do coronavírus, ela teve uma repercussão e um significado nas ILPIs muito grande, foi muito impactante. O que aconteceu na pandemia, né, tudo aquilo que a gente viu na pandemia, não pode mais sair, fiquem aí, etc. Vocês são os indivíduos de grande risco, etc, etc. O que aconteceu na pandemia contribuiu para que esse ILPismo se desenvolvesse? Ô, Sérgio, eu penso o seguinte: o que que a pandemia mostrou, né? Principalmente fora do Brasil, a gente viu, por exemplo, em Ontário, numa província do Canadá, 85% de morte dentro das instituições. A gente viu na Itália, especialmente no início da pandemia, 60% de mortes nas instituições. Na Inglaterra, como eles precisavam de vagas no hospital, eles tiravam os idosos contaminados e mandavam para a instituição e dizimaram populações de instituição. Então, o que que aconteceu no Brasil? Como a gente estava 2 a 3 meses atrasado em relação ao que estava acontecendo no restante do mundo, a gente correu atrás para poder passar a informação. Então, a Frente Nacional de Fortalecimento foi isso, um movimento que buscou passar a informação, que era o único recurso que a gente tinha. A gente não tinha dinheiro, a gente não tinha máscara, a gente não tinha álcool, a gente não tinha vacina naquela época, né? Então, assim, o começo foi muito devastador e gerou muito medo. Mas para você ter noção, aqui em Minas, nós tivemos, na cidade de Carmo do Cajuru,
o caso de uma pessoa que foi contaminada dentro, que estava na instituição, estava com estava com Covid, no início da pandemia, o prefeito fechou a instituição com todo mundo lá dentro e falou: ninguém entra, ninguém sai. Então, podia ter acontecido uma tragédia, né? Não aconteceu mais, por quê? Porque a comunidade se mobilizou e levava comida para eles, e fizeram máscara para entregar para eles. Então, assim, é assustador que eu acho que o que a pandemia fez, não sei se ela colaborou para o ILPIsmo, mas ela certamente trouxe à tona, eu acho que muito mais do que colaborar, eu acho que ela trouxe à tona, ela fez emergir esse sentimento, esse preconceito, né? Ficou evidente, tá? Esse tipo de coisa. Mas uma coisa que eu acho que é grave, ainda nessa mesma lógica do ILPIsmo e das políticas públicas, Sérgio, nós sabemos quem precisa de cuidado no Brasil. Nós temos Pesquisa Nacional de Saúde, nós temos PNADES, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, nós temos o SAD, o SAB, perdão, aí em São Paulo, nós temos o ELSE, que é o Estudo Longitudinal de Saúde do Idoso do Brasil, né, que nós temos. Quem são as pessoas que demandam cuidado? 25% das pessoas idosas demandam cuidados. Então, não Uhum. dá para dizer que é pouca gente. 25%. Demandam cuidados que precisam de cuidador, né, Carla? Vamos Que lembrar precisa, isso. exatamente. Às Que, vezes, a quem nos escuta não entende o que a gente fala quando demandam cuidados, é só para frisar. isso. E não são cuidados pontuais, são cuidados que têm que estar Uhum. ali, né? E qual que é o perfil das pessoas que demandam cuidados? Os mais pobres, os mais pretos, os mais velhos, os menos escolarizados e as mulheres mais do que os homens. Nós sabemos quem precisa. Qual que é a oferta que tem sido dado no Sistema Único de Assistência Social em termos de acréscimo de números de instituições, né, a cada ano? Então, o Sistema Único de Assistência Social faz um censo anual. Os dados que nós pudemos analisar demonstram que o SUAS hoje, ele responde por apenas 25% do número de vagas. 75% estão no no âmbito do mercado. Quer dizer, a família tem que comprar a vaga, pagar, né? Ou a pessoa tem que pagar para estar ali. O que que a pandemia nos mostrou, Sérgio? Que 1/3 das instituições privadas vivem em condições tão precárias ou mais precárias do que as instituições filantrópicas. Então, aquela família que não consegue vaga no sistema público vai procurar uma vaga onde ela possa pagar. Então, ela compra um cuidado de qualidade ruim, né? Por um preço que ela dá conta. Se nós não revirmos, né, as nossas políticas, e com isso eu quero dizer assim, precisamos melhorar as nossas instituições, precisamos aportar recursos para as nossas instituições, mas precisamos de uma política de cuidado, não só de uma política de instituições. Não é essa a nossa proposta, né? Vocês têm aí o programa Acompanhante do Idoso, nós temos aqui o programa Maior Cuidado, né? A gente tem exemplos exitosos de cuidados na comunidade que fazem total diferença para as famílias, especialmente as famílias mais pobres, que são aquelas que precisam de alguém para cuidar enquanto o outro trabalha. Porque 33% das mulheres têm que parar de trabalhar ou de estudar para cuidar, né? Então a gente tem que conversar sobre isso. Inclusive, Carla, o que você está falando, mesmo tendo essa política aí de quantas ILPIs eu vou aportar, não tem um sistema de vigilância para ver a qualidade do serviço dessas instituições privadas, né, que a família tem de contratar e fica à mercê de qualquer coisa, sem nenhuma vigilância efetiva nessas instituições que E eu, contribui para o ILPIsmo, porque é aí que vem as denúncias, né? Aparecem as Aham. denúncias na imprensa. Sérgio, quando o Sistema Único de Saúde foi criado, a gente pensou assim, a gente que eu falo, os legisladores, os idealistas do SUS, né, o SUS raiz, aqueles que, né, nós fazemos parte dele, porque nós conhecemos o país sem o SUS. Mas os que nasceram depois do SUS não se lembram mais do que representava, né? Você não ter dinheiro para poder pagar, não é isso?
não conheceram os indigentes, né? As pessoas não se lembram. E se a gente não ficar lembrando, corre o risco de esquecer e da gente achar que sempre foi assim, né? Então, quando eu comparo, e o SUAS, ele tem muito a ver com o SUS. Nós que trabalhamos com isso, a gente sabe, né? O SUAS, ele mira muito no SUS em relação ao tipo de oferta, a qualidade conceitual, né? Assim, a gente vibra, né, o quanto que o Sistema Único de Assistência Social preza pelos conceitos, né, pela oferta de serviços. A gente tem hoje serviço de média complexidade, de alta complexidade, serviço de proteção básica, né? Então, tudo muito comparável ao SUS. Mas tem um detalhe que eu queria colocar aqui para a gente discutir, tá? Que é o seguinte: no Sistema Único de Saúde, existem aquelas pessoas que são exclusivamente dependentes do SUS, e existem aquelas pessoas que conseguem adquirir planos privados de saúde. Para regular os planos privados de saúde, o SUS criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Essa agência nacional é responsável por fechar planos de saúde que vendem coisas que não cumprem, né? Planos de saúde que não prestam serviços de qualidade. Então, compete a essa agência nacional suplementar, né, de saúde suplementar, quer dizer, o SUS deveria dar, é universal, né? Mas aqueles que podem comprar, a gente vai ter esse cuidado com eles. Eu me pergunto, como que o SUAS se relaciona com as instituições que não estão vinculadas a ele? Ele se relaciona. Não, eu acho que não tem essa vigilância no total, não tem. Aqui em São Paulo até conseguimos fazer com que a vigilância do município ela vá atrás da situação das ILPIs privadas. Mas eu não tenho notícia de outro. Isso é uma coisa que particular. Isso não é uma política nacional do SUAS. E aí, Sérgio, se existe um ILPísmo, existe um ILPísmo das instituições particulares. Ainda tem dentro da categoria uma outra subcategoria. Por quê? A lógica é, se tem idoso que está lá dentro daquela instituição privada, é porque o idoso pode pagar. Então, eu não tenho nada a ver com isso. E isso vale para o SUS e isso vale para o SUAS. É Tá? isso mesmo. É. Então, agora, qual que é o nosso problema? É que a pessoa idosa que está lá dentro não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com essa disputa, tá? Como cidadão, ela tem que ser cuidada tanto no âmbito do SUS, quanto no âmbito da assistência social, porque a política de alta complexidade da assistência não é de base territorial. Todo mundo que sofre e que precisa da alta complexidade na assistência, teoricamente, deveria também estar sendo assistido. Até porque a assistência social, né, dentro da Seguridade Social, o SUS é para todos. A Previdência é para quem contribui, e a assistência social é para quem dela precisar. Então, já parte do princípio que um idoso que não venha de uma situação de vulnerabilidade, aí a gente pode até pensar no conceito de vulnerabilidade, não tem direito, quando eu falei aquela fila, regulação para entrar numa instituição, este idoso, né, nunca vai ter a chance. Então, não é para ele. Não é? Então, ele já está excluído, né, dentro dessa necessidade. Super, super. Nossa, Carla, você está contribuindo bastante, eu acho que está trazendo essa reflexão, trazer o conceito, e você bem disse que é um neologismo, ou seja, uma palavra nova, e é bom que nós estamos trazendo aqui no canal. Você que é profissional da saúde que está nos ouvindo, vamos atrás disso. Carla depois pode dar até referências, nós temos um documento seu para as pessoas considerarem, eu acho super importante até disponibilizar, mas Carla, você já conceituou assim com muita eficiência o que é o ILPísmo, que no raso é o preconceito contra as instituições de longa permanência para idosos. Mas você até falou de formas diferentes como enfrentar isso. E nós estamos falando do ILPísmo na sociedade de uma forma geral, no Estado, na família,
na imprensa, não é? Então, só alguns exemplos de onde que ela se manifesta na mídia, de uma forma geral, ampliando mais o conceito. Então, fala assim, como a gente pode enfrentar este processo? Eu creio que trazer à tona faz parte deste processo, mas ajude-nos ou provoque-nos neste enfrentamento, Carla. Eu entendo, Marília, que assim a gente tem que conversar sobre isso, a gente tem que colocar o dedo na ferida, tá? Eu participo do grupo de cuidado de longa duração da Organização Mundial de Saúde e a gente está muito preocupado com a realidade das instituições de longa permanência do mundo inteiro, não só do Brasil, né? E quando a gente começou o movimento da frente, a nossa preocupação é que conhecedores que somos da realidade das instituições do Brasil, que não tem, sei lá, 1/10 dos recursos das instituições europeias, né? O que teria acontecido se a gente não tivesse agido como sociedade civil organizada? Então, eu conclamo a sociedade civil, novamente, né, a se manter atenta, a ocupar espaços. A Frente Nacional, durante a Conferência Nacional de Saúde, nós conseguimos levar 13 delegados, né, nós promovemos uma Conferência Nacional livre sobre a condição das instituições. A gente levou para a conferência essa demanda, né, de que a saúde olhe para as instituições, que a saúde frequente, que ela visite, e que a vigilância sanitária, que é dentro da saúde, né, é o órgão que vai lá fiscalizar, que a gente trabalhe com uma lógica de fiscalização assim. O que de fato é imprescindível para que a instituição funcione, né? Quais são aqueles critérios que eu tenho que pautar por eles, e aí eu só vou dar o alvará sanitário se ela cumprir rigorosamente aqueles critérios. O que são critérios somente informativos? Quer dizer, se você quiser pintar a sua cozinha de vermelho, isso aumenta o apetite das pessoas, isso é uma informação, mas não é obrigatório. Nem toda instituição vai estar lá com a cozinha pintada de vermelho, né? O que é necessário? E aí a gente vai gradando para ir qualificando cada vez mais as instituições. Isso no âmbito do SUS, isso é possível. Nós estamos agora vivendo a campanha da vacinação. Pelo amor de Deus, né? Nós passamos por uma pandemia, nós não queremos passar por outra. A pandemia nos ensinou muita coisa, nós não podemos esquecer o que nós aprendemos. Então, vamos nos vacinar, vamos vacinar os cuidadores das instituições, todos os profissionais, dos serviços gerais até o gestor. Vamos vacinar todas as pessoas idosas, vamos renovar a vacina contra a Covid, vamos estar atento a todo o calendário vacinal daquelas pessoas que estão institucionalizadas. Então, isso é nosso, isso é do SUS. A gente tem que estar fazendo isso. Agora, no âmbito do SUAS, aí eu acho, Marília, que eu preciso muito de você como assistente social, porque eu falo como profissional de saúde, e às vezes as pessoas podem ter algum preconceito pelo fato de eu ser um profissional de saúde. Mas quando um assistente social é capaz de estar sensível ao que a gente fala e apresentar para o Sistema Único de Assistência Social uma realidade que parece que ele não quer ver. Olha, não tem gente morando temporariamente nas instituições. As pessoas que entram lá viverão ali os seus últimos dias de vida. Mas elas precisam ter vida enquanto estão ali, né? Então, o papel da assistência social, quando é de favorecer a convivência sociofamiliar, é abrir a porta da instituição, é convidar, trazer os idosos que estão na instituição para ir visitar o museu, é providenciar um apoio na comunidade e levá-los para chupar picolé. Isso é possível. Isso não é pedir demais. E isso vai colaborar para diminuir o preconceito. Sabe? Uma coisa que eu acho que é importante também, voltando ainda, reforçando a necessidade de que as faculdades de serviço social promovam uma reflexão a respeito disso. Né? Porque da mesma forma que a gente cobra que só vai cuidar bem do idoso se a pessoa tiver uma formação que lembre a ele que a pessoa idosa é diferente por N razões, né? Aquela pessoa que sai do serviço social não pode sair com preconceito, né? Porque senão nós estamos fabricando o ILPismo, entende? Então, Obrigada, Carla. Perfeito, perfeito. eu acho que essa é uma estratégia fundamental.
E sabe? na minha pergunta, que eu citei os lugares, né, onde aparece, eu acho que o próprio profissional da gerontologia e da geriatria também, às vezes, repete esse LPIsmo. Até hierarquiza. Quem trabalha na instituição está no nível mais baixo desse saber gerontológico. Você concorda? A gente sabe que uma das razões para o cuidado ruim na instituição é o não gostar de trabalhar ali, é estar trabalhando ali por falta de opção, né? Então, para a gente mudar essa história, a gente tem que tornar a instituição um lugar aprazível, um lugar cheiroso, um lugar bonito, né? Um lugar agradável, que é como a gente gostaria de ser cuidado, é como a gente gostaria. Hoje, qual de nós aqui fala assim: ah, quando eu ficar mais velho, se eu precisar, eu queria morar em tal lugar, né? A gente fala isso muito de uma forma hipotética. Mas na vida real, né, muito poucos de nós estaria disposto a ir para uma instituição nos moldes daquelas que nós conhecemos. Então a gente tem que fazer essa mudança, a gente tem que ser agente dessa mudança. Carlos, você quer falar? Sim, sim, Carla, você está falando dessa questão em relação à estrutura, né, assistencial, enfim, que a gente tem de SUS, de SUAS, né, e como que os governos lidam com isso, enfim. Aí, pensando aqui, num momento anterior a isso, né, e que eu acho também muito importante, que é a questão desse preconceito dentro das famílias, né? Porque, assim, se você tem na família um filho ou uma filha que cuida de um idoso, né, e essa pessoa se vê num momento que ela não dá conta mais de cuidar, ultrapassa os limites dela, e ela resolve, então, encaminhar esse idoso para uma instituição, socialmente essa pessoa vai ser massacrada, né? Aquele filho que não tem respeito ao pai, que O quis se filho livrar. ingrato, né? E aí, como é que você vê isso? Como é que a gente trabalha isso no micro, né? Assim, dentro das famílias, para que esse preconceito também acabe lá, nesse lugar menor? Qual que é a ameaça que a gente faz quando uma pessoa idosa não quer fazer o que a gente quer que ela faça? Se você continuar assim, eu te ponho no asilo, hein? Se o asilo é o bicho-papão da história, como é que a Exato. gente muda essa história, né? Quer dizer, enquanto o asilo for a instituição, né? Eu estou usando a palavra asilo, que é a palavra comumente dita, né? Mas enquanto uma residência coletiva que presta cuidados servir de punição para alguém, como exemplo de punição, a gente está colaborando para piorar essa sensação. Uma coisa que eu falo, Carlos, é assim, eu vou ser bastante honesta, aliás, assim, eu tento sempre ser. Quem de nós não teve preconceito com relação à instituição? Em algum momento a gente pode ter tido. Só que a gente não precisa continuar com ele, né? A gente pode rever o nosso conceito e o nosso preconceito, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa nas instituições de hoje, nas famílias de hoje, eu falo com você. Quando alguém fala comigo assim, meu pai está nessas e nessas circunstâncias, será que é o caso de ir para a instituição? Muitas vezes a família nem pensa nessa hipótese. Ela nem pensa, porque ela acha que ela tem que continuar dando conta. Mas quando você vê, a família está toda adoecida e a pessoa está maltratada. Sabe assim, não tem essa garantia de estar na família e estar bem cuidada, né? A gente tem exemplos, Carlos, assim, de pessoas idosas que chegaram para uma institucionalização cheia de úlcera, de pressão, né? Desnutridas, maltratadas. Isso para fora a violência física, mas eu estou falando da falta da violência pela falta de cuidado, pela negligência do cuidado, né? E você vai ver, a família estava tentando, mas ela não tinha recurso, né? Então, o que a gente pede é assim, é não esperar, gente, a pessoa chegar na instituição para poder estar em condições de ir para a instituição nesse nível. Por outro lado, a pessoa precisa ir para a instituição, ela está em condição de decidir. Levá-la para visitar a instituição, para visitar onde é esse lugar, né? Escolher uma instituição que seja próxima à comunidade dela, para que ela possa frequentar a mesma igreja,
para que ela possa receber, né, a Eucaristia, ou o passe espírita, né, ou uma visita do pastor, né, para que aquela comunidade não se perca, para que aqueles vínculos não se percam, né? Então, eu acho que é toda uma revisão de um sistema que a gente está chamando a atenção, sabe? E que vai ser de interesse público. Isso, olha, eu não ganho de instituição, não trabalho para instituição, não tenho instituição, não tenho qualquer conflito de interesse com a instituição. Não presto consultoria para a instituição. Então, assim, vocês podem ficar tranquilos, que aquilo que eu estou falando é fruto do estudo, né, e da prática que eu tenho na minha vivência. E, Carla, você também tem acompanhado, que a gente sabe, a Política Nacional de Cuidados, que está em debate, não é isso? Aí eu acho que é para. Eu sei que você sabe a resposta, a gente até já conversou sobre isso, mas eu acho que é bom a gente publicizar isso para que nos escutem, né? Até para talvez mexer um pouco com isso. Então, eu queria que você dissesse para a gente o quanto você acha que as instituições de longa permanência para idosos estão contempladas na discussão dessa política em termos de inclusão de necessidades, de um espaço para ser melhor trabalhado, isso tudo que a gente discutiu aqui em relação aos cuidados das pessoas que precisam de cuidados. E, Eda, infelizmente, até o presente, as instituições não estão contempladas na política, né? Em nenhum momento a política ela está sendo pensada muito mais para a mulher cuidadora. Esse é o interesse da política. A política ela advém de uma luta feminista muito grande, né? Que é de remunerar o trabalho da mulher que cuida. Os públicos principais são as crianças até 3 anos, a mulher que cuida, a pessoa com deficiência e a pessoa idosa. Mas não existe previsão de inclusão da instituição, seja ela uma residência terapêutica, uma residência inclusiva ou uma unidade de acolhimento institucional. Elas não compõem uma rede dentro dessa política de cuidados. Isso é muito sério. Então, eu acho importante que isso aqui, né, isso que a gente vai estar gravando aqui, seja espalhado, que as pessoas nos ajudem a divulgar isso para. A política ainda ela pode sofrer modificações e nós gostaríamos muito que isso chegasse a quem está trabalhando com isso, da importância, até para o futuro, não do país, o futuro do mundo, né? Mas no nosso caso, o futuro do país, de olhar para isso de forma diferenciada, né? Carla, querida, eu não sei se alguma coisa que seria importante a gente colocar, de repente não tivemos espaço para isso, você queria colocar mais alguma coisa? Eu queria colocar que tem mais um público extremamente preconceituoso, que é o público dos legisladores. Quando a gente chega falando sobre instituição de longa permanência na Câmara, no Congresso, né, a gente tem muita resistência, porque a lógica é a lógica, não, a família que tem que cuidar, a família que tem que cuidar, e as pessoas não percebem que, por exemplo, eu vivo isso aqui. Eu tenho famílias extremamente amorosas, que chegaram à decisão de colocar o pai ou a mãe na instituição por uma circunstância do adoecimento, né? Mas que o pai se mostrou completamente violento, desconhecendo a esposa dentro do processo demencial. Uma outra situação, o marido tentou estrangular a esposa porque não reconheceu a mulher de noite, né? E os filhos que não moravam na casa falaram: como fazer? Nós não podemos estar aqui, né? E acharam por bem, então, colocar essas pessoas, por exemplo, situações graves, críticas, na instituição. Essas mulheres iam todos os dias às instituições. Todos os dias levavam a comida que tinham feito, cuidavam, faziam a barba, arrumavam o cabelo. Essas pessoas estavam cuidadas, cheirosas, né? Faziam novos elos sociais, onde a família de um cuida do familiar do outro, né? Por quê? Porque a gente está ali todo dia e a gente se reveza. Olha, não achei seu pai legal hoje, né? Coisa que se tivesse dentro de casa não Não ia haveria, acontecer. Uhum. não haveria, entendeu? Então, a gente tem que pensar, Ieda. Eu realmente fico muito preocupada com como fazer, porque é claro que o nosso legislador, ele reverbera a nossa sociedade, né?
Quem está lá está representando a sociedade. Então, a sociedade é preconceituosa, o legislador vai ser preconceituoso também. Mas é chegada a hora, né, da gente pensar que nós temos que pensar políticas específicas para o envelhecimento, nós temos que colocar o envelhecimento como um eixo de todas as políticas, porque ele muda tudo e muda, inclusive, as políticas, né, de assistência social, as políticas de saúde. E existe uma parcela que vai envelhecer demandando cuidados, né, e a gente tem que dar resposta para essa parcela. Sérgio. Carla, primeiro eu estou bastante emocionado com a sua palavra, porque traz para a discussão algo que é fundamental de se resolver nesse país. A visão que se tem das instituições e do papel das instituições. E qual que é a visão, a imagem social que as instituições têm. Estas suas colocações vão servir muito. E eu nunca me esqueço de quando a gente aqui na cidade de São Paulo, a gente estava tentando fazer com que SUS e SUAS trabalhassem conjuntamente e conseguimos. Nas instituições, e aí veio a possibilidade de uma atuação conjunta nas instituições de longa permanência para idosos públicas aqui na cidade de São Paulo, a gente sempre via e tentamos combater, que era o seguinte: não, instituição, você já falou, mas quero deixar claro, é a última opção que eu tenho, Deus que me livre. Por causa da imagem social que se tinha. Quando, numa política, como você está falando, uma necessidade de uma política que dê conta de modificar as instituições, as ILPIs possam ser a melhor opção do momento. Isso que eu tenho como desejo e coloco aqui para a sociedade. As instituições não precisam e não podem ser a última opção, mesmo por conta de todas as transformações que estão ocorrendo. Mas elas podem sim ser a primeira opção se elas forem boas. Obrigado. Carla, querida, infelizmente a gente tem que encerrar a nossa conversa, que eu acho que foi muito rica, né? E eu espero, de verdade, que essa gravação que a gente fez aqui, que nós vamos espalhar para todo mundo, ela seja um grito de alerta, como o grito de alerta no começo da pandemia, que isso seja um grito de alerta para a sociedade no combate ao preconceito contra as instituições e que isso possa ser levado para os legisladores também preconceituosos, de forma que se olhe para isso, para um novo futuro, que isso possa ajudar a ser uma nova construção. Então, eu agradeço muito vocês estar aqui, ter trazido esse neologismo do ELPIsmo para a gente. Nós todos te agradecemos por essa discussão. Eu passo para você uma palavra de até logo para quem nos escuta e mais alguma coisa que você queira dizer. Eu só tenho a agradecer, eu acho que a gente está tendo a oportunidade de trazer isso para a mídia, isso para a baila, né, do momento, que as redes sociais repliquem, repercutam, divirjam. Eu acho que a gente não tem a obrigação de concordar, a gente pode divergir, mas pelo menos que a gente possa discutir, que isso não seja um tabu, né, porque a gente vive de tabus. E eu acho que aí, para encerrar, eu falo como da mesma forma que a gente luta, né, contra o idadismo, e a gente sabe o quanto que o idadismo repercute nas nossas políticas, o ILPIsmo é, em parte, fruto desse idadismo, né? Ele também reverbera esse idadismo. Então, acho que é o momento da gente modificar e conversar sobre o tema. Muito obrigada, Carla, muito obrigada a todos os que nos escutam, e nós vamos pedir para vocês, mais do que nós normalmente falamos, nossa, discutam com seus amigos, nós vamos pedir hoje para vocês, levem isso para os seus colegas, levem isso para todas as pessoas que vocês conhecem, porque isso é o futuro desse país, é um futuro que nós queremos de qualidade para as pessoas que envelhecem. Ajude-nos a fazer com que esse movimento realmente cresça no sentido de mudar esse panorama de hoje. Muito obrigada a todos e nos vemos na próxima semana. Carla, beijo no coração e muito obrigada por estar conosco.